Revista Espírito, 1859. Jornal de Estudos Psicológicos, volume 2, ano 2, maio de 1859, número 5, parte C. Refutação de um artigo de L'Université. Em sua edição de 13 de abril último, traz o jornal L'Université um artigo de autoria do abade Chesnel, no qual o problema do espiritismo é longamente discutido. Nós o teríamos deixado sem resposta, como tantos outros aos quais não ligamos nenhuma importância, se tratasse de uma dessas diatribes grosseiras que revelam de parte dos seus autores a mais absoluta ignorância daquilo que atacam. Temos a satisfação de reconhecer que o artigo do abade Chesnel é redigido num espírito completamente diferente. Pela moderação e conveniência da linguagem, ele merece uma resposta, tanto mais necessária quanto o artigo contém um erro grave e pode dar uma ideia muito falsa, quer do espiritismo em geral, quer em particular do caráter e do objetivo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Eis o artigo na íntegra. Todo mundo conhece o espiritualismo do Sr. Coussin. Essa filosofia é destinada a substituir pouco a pouco a religião. Sob o mesmo título, hoje possuímos um corpo de doutrinas reveladas que, pouco a pouco, vai se completando e um culto realmente muito simples, mas de maravilhosa eficácia, pois que poria os devotos em comunicação real, sensível e quase que permanente com o mundo sobrenatural. Esse culto tem reuniões periódicas, iniciadas pela invocação de um santo canonizado. Depois de constatado entre os fiéis a presença de São Luís, rei de França, pedem-lhe que proíba a entrada dos espíritos malignos no templo e leem uma ata da sessão anterior. Depois, a convite do presidente, um médium sobe à tribuna, perto do secretário encarregado de anotar as perguntas feitas por um dos fiéis e as respostas ditadas ao médium pelo espírito invocado. A Assembleia assiste gravemente e piedosamente a esta cena de necromancia, que por vezes é muito longa, e quando a ordem do dia se esgota, o povo se retira, mais convencido do que nunca da verdade do espiritualismo. No intervalo entre duas sessões, cada fiel não se esquece de manter um comércio assíduo, mas privado, com os espíritos que lhe são os mais acessíveis ou os mais queridos. São muitos os médiuns, e quase que não existem segredos na outra vida que os médiuns não acabem por penetrar. Uma vez revelados aos fiéis, esses segredos não são subtraídos ao público. A Revue Spiritualiste, que se publica mensalmente com regularidade, não recusa a assinatura aos profanos. A quem quiser poderá comprar os livros que contêm o texto revelado com seu comentário autêntico. Seríamos levados a crer que uma religião que consiste unicamente na evocação dos mortos é muito hostil à Igreja Católica, que nunca deixou de proibir a prática da necromancia. Mas esses sentimentos mesquinhos, por mais naturais que pareçam, são estranhos, assegura-se, ao coração dos espiritualistas. Eles fazem justiça ao Evangelho e a seu autor. Reconhecem que Jesus viveu, agiu, falou, sofreu como constam os nossos 4 evangelistas. A doutrina evangélica é verdadeira, mas esta revelação de que Jesus foi um instrumento, longe de excluir o progresso, deve ser completada. O espiritualismo é que vai dar ao Evangelho a sã interpretação que lhe falta,
e a complementação que ele espera há 18 séculos. Mas também, quem marcará os limites do progresso do cristianismo ensinado, interpretado, desenvolvido tal qual é pelas almas desprendidas da matéria, estranhas às paixões terrestres, aos preconceitos e aos interesses humanos? O próprio infinito se nos descobre. Ora, o infinito não tem limites e tudo nos leva a esperar que a revelação do infinito será continuada ininterruptamente, à medida que se escoarem os séculos, ver-se-ão revelações acrescidas e revelações sem que jamais se esgotem esses mistérios, cuja extensão e profundidade parece que aumentam à medida que se destacam da obscuridade que até agora os envolvia. Daí a consequência de que o espiritualismo é uma religião, porque nos põe em íntima relação com o infinito e absorve alargando-o. O cristianismo, que, de todas as formas religiosas presentes ou passadas, é, como facilmente se confessa, a mais elevada, a mais pura e mais perfeita. Entretanto, engrandecer o cristianismo é tarefa difícil, que não pode ser realizada sem derrubar as barreiras por detrás das quais ele se mantém isolado. Os racionalistas não respeitam nenhuma barreira. Menos ardentes e melhor avisados, os espiritualistas só encontram duas, cuja redução lhes parece indispensável a saber: a autoridade da Igreja Católica e o dogma das penas eternas. Constitui esta vida a única prova que o homem é dado a atravessar? A árvore ficará eternamente ao lado de quem caiu, em que caiu? O estado da alma após a morte é definitivo, irrevogável e eterno? Não, responde a necromancia espiritualista. Com a morte nada acaba, tudo recomeça. A morte é para cada um de nós o ponto de partida de uma encarnação nova, de uma nova vida e de uma nova experiência. Segundo o panteísmo alemão, Deus não é o ser, mas o torna-se eterno. Seja o que for de Deus, para os espiritualistas parisienses, o homem não tem outro destino senão o tornar-se progressivo ou regressivo, conforme seus méritos e obras. A lei moral ou religiosa tem uma verdadeira sanção nas outras vidas, onde os bons são recompensados e os maus punidos, mas durante um período mais ou menos longo, de anos ou de séculos, e não por toda a eternidade. O espiritualismo seria a forma mística do erro de que o senhor Jean Renaud e o prólogo? Talvez. É possível ir mais longe e dizer que entre o senhor Renaud e os novos sectários exista uma ligação mais estreita que a da comunidade de doutrinas? Talvez ainda. Mas esta questão, por falta de informações seguras, não será fixada de maneira decisiva. O que importa muito mais que o parentesco ou as alianças heréticas do Sr. Jean Renaud é a confusão de ideias de que o sinal o progresso do espiritualismo. É a ignorância em matéria de religião que possibilita tanta extravagância. É a leviandade com que homens, aliás estimáveis, acolhem essas revelações do outro mundo, que não possuem nenhum mérito, nem mesmo o da novidade. É desnecessário remontar a Pitágoras e aos sacerdotes do Egito para descobrir as origens do espiritualismo contemporâneo. Encontrá-la-emos ao manusear as atas do magnetismo animal. Desde o século XVIII, a necromancia representa um papel importante nas práticas do magnetismo. E vários anos antes que se tratasse dos espíritos batedores na América, certos magnetizadores franceses obtinham
conforme diziam, da boca dos mortos ou dos demônios, a confirmação das doutrinas condenadas pela Igreja, e notadamente a dos erros de Orígenes, relativamente à conversão futura dos anjos maus e dos réprobos. É preciso dizer também que o médium espiritualista, no exercício de suas funções, pouco difere do sujeito nas mãos do magnetizador, e que o círculo abraçado pelas revelações do primeiro também não é maior do que aquele que é limitado pela visão do segundo. Os ensinamentos que a curiosidade pública obtém nos negócios particulares por meio da necromancia, em geral, nada ensinam além daquilo que já é sabido. A resposta do médium espiritualista é obscura nos pontos em que as nossas pesquisas pessoais não puderam esclarecer. É clara e precisa naquilo que nós é bem conhecido. Muda em tudo quanto se subtrai os nossos estudos e esforços. Numa palavra, parece que o médium tem uma visão magnética de nossa alma, mas não descobre nada além do que encontra gravado. Esta explicação, que parece muito simples, está, entretanto, sujeita a graves dificuldades. Com efeito, ela supõe que uma alma naturalmente possa ler no fundo de outra alma sem o auxílio de sinais e independentemente da vontade daquele que à vista primeira se tornasse um livro aberto e muito legível. Ora, os anjos bons ou maus não possuem naturalmente esse privilégio, nem quanto a nós, nem nas relações diretas que mantêm entre si. Só Deus penetra imediatamente os espíritos e perscruta o íntimo dos corações mais obstinadamente fechados à sua luz. Se os mais estranhos fatos espiritualistas que se contam são autênticos, é então necessário recorrer a outros princípios para os explicar. Geralmente, esquecemos que os fatos se referem a um objeto que procura fortemente o coração ou a inteligência, que provocou longas pesquisas e no qual falamos fora da consulta espiritualista. Nessas condições, que não devem ser postas de lado, um certo conhecimento das coisas que nos interessam não ultrapassa em nada os limites naturais do poder dos espíritos. Seja como for, no espetáculo que hoje nos oferecem, não há mais que uma evolução do magnetismo que se esforça por tornar-se uma religião. Sob a forma dogmática e de polêmica que deve ser o Sr. Jean Renaud, a nova religião incorreu na condenação do Concílio de Perigeux, cuja autoridade, como todos se recordam, foi gravemente negada pelo culpado. Na forma mística que hoje toma em Paris, merece ela ser estudada, ao menos com um sinal dos tempos que vivemos. O espiritualismo já aliciou um certo número de homens, entre os quais alguns são honrosamente conhecidos no mundo. Esse poder de sedução que ele exerce, o progresso lento, mas ininterrupto, que lhe é atribuído por testemunhas fidedignas, as pretensões que alardeiam, os problemas que apresenta, o mal que pode fazer às almas, eis, sem dúvida, muitos motivos reunidos para atrair a atenção dos católicos. Tomemos cuidado para não emprestarmos à nova seita mais importância do que ela merece. Mas, a fim de evitar os exageros que tudo ampliam, não caiamos na mania de tudo negar ou amesquinhar. Não creias a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que já se levantaram no mundo. 1 João 4:1.
Senhor Abade, o artigo publicado por vós em L'Univers relativamente ao Espiritismo contém vários erros que importa retificar e que, sem a menor dúvida, provém de um incompleto estudo da matéria. Para os refutar a todos, fora necessário retomar desde os alicerces todos os pontos da teoria, bem como os fatos que lhe servem de base, o que não tenho a intenção de fazer aqui. Limito-me aos pontos principais. Fizeste bem em reconhecer que as ideias espíritas aliciaram um certo número de homens, entre os quais alguns são honrosamente conhecidos. O fato cuja realidade ultrapassa de muito aquilo que respondeis, incontestavelmente merece a atenção das pessoas sérias, porque tantas personalidades notáveis pela inteligência, pelo saber e pela posição social não se apaixonariam por uma ideia despida de qualquer fundamento. A conclusão natural é que no fundo de tudo isto deve haver alguma coisa. Talvez objeteis que certas doutrinas, meio religiosas, meio sociais, nos últimos tempos encontram sectários nas próprias fileiras da aristocracia intelectual, o que não as impediu de cair no ridículo. Assim, pois, os homens de inteligência podem ser arrastados por utopias. A isto responderei que as utopias têm vida curta. Cedo ou tarde a razão lhe faz justiça. Será o mesmo com o espiritismo, se ele é uma utopia. Mas, se for uma verdade, triunfará de todas as oposições, de todos os sarcasmos, direi mesmo, de todas as perseguições, se estas ainda pertencessem ao nosso século, e os detratores perderiam seu tempo. Custe o que custar, seus opositores terão que aceitá-lo, como foram aceitas tantas coisas contra as quais se levantaram protestos em nome da razão. O Espiritismo é uma verdade? O futuro o dirá. Parece, entretanto, já haver um pronunciamento, tal a rapidez com que se propagam essas ideias. E notai bem, não é da classe ignorante e iletrada que se encontram aderentes. É, ao contrário, entre gente esclarecida. É ainda para notar que todas as doutrinas filosóficas são obra de homens, cujos ideais são mais ou menos grandes, mais ou menos justos. Todos têm um chefe, em torno do qual se reuniram outros homens partidários do mesmo ponto de vista. Quem é o autor do Espiritismo? Certo ou errado, quem imaginou essa teoria? É verdade que se procurou coordená-la, formulá-la, explicá-la. Mas a ideia primeira, quem a concebeu? Ninguém, ou melhor, todo mundo, porque todos puderam ver e aqueles que não viram foram os que não o quiseram, ou o quiseram a seu modo, sem romper o círculo de suas ideias pré-concebidas, o que o fez ver e julgar mal. O Espiritismo decorre de observações que cada um pode fazer, que não constituem privilégio de ninguém, o que explica a sua irresistível propagação. Não é o produto de nenhum sistema individual, circunstância que o distingue de todas as outras doutrinas filosóficas. Essas comunicações, sendo uma consequência da natureza e produzindo-se pela vontade de Deus, fazem parte das leis imutáveis pelas quais ele rege o mundo. Consequentemente, elas devem ter existido desde que o homem existe na Terra. Eis porque as encontramos na mais remota antiguidade, entre todos os povos, tanto em sua história profana quanto na sagrada.
A ancianidade e a universalidade dessa crença são argumentos em seu favor. Daí a tirar conclusões que lhes fossem desfavoráveis seria, antes de mais nada, uma falta de lógica. Dizeis a seguir que a faculdade dos médiuns pouco difere da dos sujeitos em mãos dos magnetizadores, ou, por outras palavras, do sonâmbulo. Admitamos até que haja perfeita identidade. Qual seria a causa dessa admirável clarevidência sonambúlica que não encontra obstáculos nem na matéria, nem na distância, e que se exerce sem o concurso dos órgãos da visão? Não seria a demonstração mais patente da existência e da individualidade da alma, eixo da religião? Se eu fosse sacerdote e quisesse fazer um sermão provando que há em nós algo mais que o corpo, demonstrá-lo-ia de maneira irrecusável pelos fenômenos do sonambulismo natural ou artificial. Se a mediunidade não passa de uma variedade do sonambulismo, nem por isso são os seus efeitos menos dignos de observação. Neles eu encontraria uma prova a mais em favor de minha tese, e dela faria uma arma nova contra o ateísmo e o materialismo. Todas as nossas faculdades são obra de Deus. Quanto maiores e mais maravilhosas, mais elas atestam o seu poder e a sua bondade. Para mim, que durante 35 anos fiz estudos especiais sobre o sonambulismo, que o considerei como uma modalidade não menos profunda de quantas modalidades há de médiuns, afirmo, com todos aqueles que não julgam examinando apenas uma face do problema, que o médium é dotado de uma faculdade particular, que não se pode confundir com o sonambúlico e que a completa independência de seu pensamento é provada por fatos da maior evidência para quem quer que se coloque nas condições requeridas para observar imparcialmente. A abstração feita das comunicações escritas, qual foi o sonâmbulo que jamais fez brotar um pensamento de um corpo inerte? Qual o que produziu aparições visíveis e até tangíveis? Qual o que pôde manter um corpo pesado no espaço sem ponto de apoio? Será por um efeito sonambúlico que em minha casa, há 15 dias, em presença de 20 testemunhas, um médium desenhou o retrato de uma pessoa falecida há 18 meses, a qual ele não havia conhecido, e cujo retrato foi reconhecido pelo pai que se achava presente? Será por efeito do sonambulismo que uma mesa responde com precisão às perguntas que lhe são feitas e até às perguntas mentais? Certamente, se admitirmos que o médium esteja num estado magnético, será difícil acreditar que a mesa seja sonâmbula. Dizeis que o médium não fala com clareza senão de coisas conhecidas. Como explicar o fato seguinte e centenas de outros do mesmo gênero ocorridos inúmeras vezes e de meu conhecimento pessoal? Um dos meus amigos, excelente médium psicógrafo, pergunta a um espírito se uma pessoa que ele havia perdido de vista há 15 anos ainda está viva. Sim, respondeu ele, vive ainda, mora em Paris, a rua tal, número tanto. Ele vai e encontra a pessoa no endereço indicado. Trata-se de uma ilusão? Seu pensamento podia sugerir-lhe tal resposta? Se em certos casos as respostas podem coincidir com o pensamento, é racional concluir que se trata de uma lei geral? Nisso, como em todas as coisas, os juízos precipitados são sempre perigosos, porque podem ser infirmados pelos fatos de não se observar. Aliás, senhor abade, minha intenção não é dar aqui um curso de espiritismo,
nem discutir se ele é certo ou errado. Como já ficou dito, bastaria lembrar os numerosos fatos por mim citados na Revista Espírita, bem como as explicações dadas em meus diversos escritos. Chego então à parte do artigo de Vossa Reverendíssima que me parece mais importante. Destes ao vosso artigo o título Uma Religião Nova em Paris. Supondo que este fosse realmente o caráter do Espiritismo, aí estaria um primeiro erro, pois que ele está longe de circunscrever-se a Paris. Conta milhões de aderentes espalhados nas 5 partes do mundo. Paris não foi o foco primitivo. Em segundo lugar, é ele uma religião? Fácil é demonstrar o contrário. O Espiritismo está baseado na existência de um mundo invisível, formado por seres incorpóreos que povoam o espaço e que não são outra coisa senão as almas dos que viveram na Terra ou em outros globos, onde deixaram os seus invólucros materiais. São esses seres aos quais demos, ou melhor, que eles deram o nome de espíritos. Esses seres que nos rodeiam continuamente exercem sobre os homens, malgrado seu, uma poderosa influência. Representam um papel muito ativo no mundo moral e até certo ponto no mundo físico. Assim, pois, o Espiritismo pertence à natureza e pode-se dizer que, numa certa ordem de ideias, é uma força como a eletricidade e outra sob diferente ponto de vista, como a gravitação universal é uma terceira. Ele nos desvenda mundos invisíveis, assim como o microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, cuja existência não suspeitávamos. Assim, pois, os fenômenos cuja fonte é esse mundo invisível devem ter se produzido e se produzirão em todos os tempos, como bem o menciona a história de todos os povos. Apenas os homens, em sua ignorância, atribuíram tais fenômenos a causas mais ou menos hipotéticas e, a esse respeito, deram livre curso à imaginação, como fizeram com todos os fenômenos cuja natureza conheciam imperfeitamente. Melhor observado desde que se vulgarizou, o Espiritismo vem lançar luz sobre uma porção de problemas até aqui insolúveis ou mal resolvidos. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência, e não o de uma religião. E a prova é que conta como aderentes homens de todas as crenças, os quais nem por isso renunciaram às suas convicções. Católicos fervorosos que praticam todos os deveres de seu culto, protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e até budistas e brahmanistas. Há de tudo, menos materialistas e ateus, porque estas ideias são incompatíveis com as observações espíritas. Assim, pois, o Espiritismo se fundamenta em princípios gerais, independentes de toda questão dogmática. É verdade que ele tem consequências morais como todas as ciências filosóficas. Suas consequências são no sentido do cristianismo, porque é este de todas as doutrinas a mais esclarecida, a mais pura, razão porque, de todas as seitas religiosas do mundo, são as cristãs as mais aptas a compreendê-lo em sua verdadeira essência. O Espiritismo não é, pois, uma religião. Do contrário, teria seu culto, seus templos, seus ministros. Sem dúvida, cada um pode transformar suas opiniões numa religião e interpretar à vontade as religiões conhecidas. Mas daí a constituição de uma nova igreja há uma grande distância, e penso que seria imprudência seguir tal ideia. Em resumo,
O Espiritismo ocupa-se da observação dos fatos e não das particularidades desta ou daquela crença. Da pesquisa das causas, da explicação que os fatos podem dar dos fenômenos conhecidos, tanto na ordem moral quanto na ordem física, e não impõe nenhum culto aos seus partidários, do mesmo modo que a astronomia não impõe o culto dos astros, nem a pirotecnia o culto do fogo. Ainda mais, assim como o sabeísmo nasceu da astronomia mal compreendida, o espiritismo mal compreendido na antiguidade foi a fonte do politeísmo. Hoje, graças às luzes do cristianismo, podemos julgá-lo com mais segurança. Eles nos põem em guarda contra os sistemas errados, frutos da ignorância. E a própria religião pode aurir nele a prova palpável de muitas verdades contestadas por certas opiniões. Eis porque, contrariando a maior parte das ciências filosóficas, um dos seus efeitos é reconduzir as ideias religiosas àqueles que se tresmelharam num ceptismo exagerado. A sociedade a que vos referis tem o seu objetivo expresso no próprio título, a denominação Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Não se assemelha ao de nenhuma seita. Tem ela um caráter tão diverso que os teus estatutos proíbem tratar de questões religiosas. Está classificada na categoria das sociedades científicas, porque, na verdade, seu objetivo é estudar e aprofundar todos os fenômenos resultantes das relações entre o mundo visível e o invisível. Tem o seu presidente, seu secretário, seu tesoureiro, como todas as sociedades. Não convida o público às suas sessões, nas quais não há discurso nem qualquer coisa com o caráter de um culto qualquer. Processa seus trabalhos com calma e recolhimento, já porque é uma condição necessária para as observações. Já porque sabe que devem ser respeitados aqueles que não vivem mais na terra. Ela os chama em nome de Deus, porque crê em Deus, em sua onipotência, e sabe que nada se faz neste mundo sem a sua permissão. Abre as sessões com um apelo geral aos bons espíritos, porque sabendo que os existem bons e maus, cuida para que estes últimos não se venham intrometer fraudulamente nas comunicações que são recebidas e induzir em erro. Que prova isto? Que não somos ateus, mas de modo algum implica que sejamos adeptos de uma religião. Disto teria ficado convencida a pessoa que vos descreveu o que se passa entre nós, se tivesse acompanhado os nossos trabalhos, principalmente se os tivesse julgado com menos leviandade e talvez com espírito menos prevenido. Os fatos protestam, assim, contra a qualificação de nova seita que destes à sociedade certamente, por não a conhecerdes melhor. Terminais o artigo chamando a atenção dos católicos para o mal que o Espiritismo faz às almas. Se as consequências do Espiritismo fossem a negação de Deus, da alma, de sua individualidade após a morte, do livre-arbítrio do homem, das penas e recompensas futuras, seria uma doutrina profundamente imoral. Longe disso, ela prova, não pelo raciocínio, mas pelos fatos, essas bases fundamentais da religião, cujo inimigo mais perigoso é o materialismo. Ainda mais, por suas consequências, ensina a suportar com resignação as misérias desta vida. Acalma o desespero. Ensina os homens a se amarem como irmãos, conforme os divinos preceitos de Jesus.
Se soubesseis, como eu, quantos incrédulos endurecidos ele encaminhou, quantas vítimas arrancou ao suicídio pela perspectiva da sorte reservada àqueles que abreviam a vida, contrariando a lei de Deus. Quantos ódios acalmou aproximando inimigos. E a isto que chamais fazer mal às almas? Não, não podeis pensar assim, e apraz-me supor que, se o conhecesseis melhor, o julgareis de outra maneira. Direis que a religião pode fazer tudo isso. Longe de mim contestá-lo. Mas pensais que teria sido melhor para aqueles que ela encontrou rebeldes continuarem numa incredulidade absoluta? Se o Espiritismo triunfa sobre eles, se lhes apresentou claro aquilo que se lhes afigurava obscuro, e evidente aquilo que lhe parece duvidoso, onde está o mal? Para mim, direi que, em lugar de perder almas, ele as salvou. Atenciosamente, Allan Kardec.